Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária, que acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, na companhia do meu amigo Silvio Mariano, pesquisador e documentarista espírita. Temos 8 programas no nosso canal. O pessoal que segue, que assiste os programas, já estão por dentro. Temos programas no domingo com Bezerra, sempre um convidado especial, de acordo com o tema, o historiador Luciano Clay. Na terça, programa sobre Hermínio Corrêa de Miranda com a filha dele. Na quinta, programa com Heloísa Pires, que é filha do Herculano, um programa sobre Herculano. E na quarta-feira, esse programa Resenha Literária. Nos sábados, temos os programas mensais. A cada sábado, um programa diferente. Sobre Leon Denis, memórias, fontes primárias, imprensa espírita, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, César Perry, ex-presidente da FEB. Então, portfólio sempre com pesquisador aqui convidado. O da imprensa com o articulista Leonardo Marmo. 8 programas à disposição de vocês. Mas hoje é esse programa aqui, programa sobre livros, já, resenha literária. Vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgarmos o livro espírita que traz a mensagem dos imortais, que ao lermos não esquecemos-la nunca mais. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, esse programa tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago aqui uma flor da literatura espírita. O meu jardim é a minha estante. E a flor da literatura espírita é uma obra, né, da nossa biblioteca espírita. Então, nessa semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago essa obra 50 anos depois do querido espírito Emmanuel, pela psicografia missionária de Chico Xavier. Pessoal, é um livro maravilhoso, é uma sequência de Paulo Estevão. Aqui mostra a reencarnação posterior do senador orgulhoso Públio Lentulus, lá na Roma Antiga. Ele que é o nosso querido Emmanuel, ele reencarna na personalidade de Nestório, um escravo senador numa vida, escravo noutra vida, mas um escravo culto que ensinava às famílias patrícias, né, as crianças e aos jovens das famílias patrícias, e esse escravo vai ter um contato com Célia, um espírito evoluidíssimo, uma alma de eleição. E o porém da história, que eu não vou contar o livro aqui, eu quero que vocês adquiram o livro, né? Nestório vai ter um filho chamado Ciro e que vai ser tomado de amor, um amor recíproco com Célia. Célia e Ciro, Ciro e Célia. E a história vai se desdobrar. Célia, uma alma elevadíssima, vai renunciar tudo pela honra de sua mãe. Eu não vou narrar aqui o fato, né? E esse povo todo aqui, segundo Chico Xavier, nos dias da contemporaneidade nossa, encarnaram ali nas Minas Gerais, na Fazenda Modelo. O Elvídio Lúcio e a Alba Lucínia reencarnaram como Rômulo Joviano e Dona Maria Joviano, lá em Minas Gerais. Então, pessoal, é uma história belíssima. 50 anos depois, mostrando a beleza da reencarnação, da lei de causa e efeito, uma nova romagem aqui na Terra do Públio Lentulus, o senador orgulhoso, agora nas vestes de um escravo humilde, mas onde ele aprendeu muito e evoluiu mais do que quando senador da República. Ok? Pessoal, então é isso. Eu vou trazer aqui Silvio Mariano agora para ver o que é que o Silvio nos traz do seu jardim, da sua estante espírita. Se eu falei aqui 50 anos depois, vocês depreendam, tem relação com 50 anos depois, já. Deixa eu trazer o Silvio Mariano aqui, 2 minutinhos. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, sem mais delongas, já estou aqui, o meu amigo pesquisador, documentarista espírita, Silvio Mariano,
que preside a tradicionalíssima Casa Espírita aqui no Recife, o Núcleo Espírita Jesus no Lar, que tem, para mim, na minha modesta opinião, a melhor livraria espírita aqui da cidade do Recife. Ah, ou como gosta o Matuto Silva, a maior livraria do Recife. Recife, né? Silvio, boa noite, tudo bom, meu amigo? Boa noite, Bruno, boa noite, meus amigos. É mais uma vez feliz aqui de estarmos aqui comentando sobre mais uma grande obra, Mas a noite hoje promete, Silvio. O que é que você vai trazer aqui para a gente? essa, essa bela obra de Paulo e Estevão, não é? Uma obra belíssima e que o nosso meio espírita precisa cada vez mais da sua divulgação, porque nós precisamos aí exatamente levar o Evangelho, essa transformação que vem através de Jesus. Os fenômenos, as informações, é tudo importantíssimo. Mas o mais importante é que Jesus entre no nosso coração. Deixa eu mostrar a obra aqui, Silvio, rapidinho. Pessoal, essa capa é conhecida, mas sempre, né? Como a gente faz. Paulo Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu gosto muito dessa capa, que sintetiza tudo, né? Não precisa escrever tanto, meu Deus do céu, numa capa do livro, né? Está aí o Espírito Médio, o título da obra e a editora ali, que é a FEB, né? Meu amigo, me diga uma coisa. Silvio, quantos anos fazem da publicação dessa obra, Silvio? Olha, essa obra ela foi concluída em 1941 e editada em 1942. Eu não era nem nascido. Então, a prova da pujança da obra. E realmente é uma obra de uma complexidade e de um entendimento só através do nosso conhecimento do Espiritismo é que podemos avaliar a grandeza dessa obra. E tão necessária. Ô, Silvio, me diga uma coisa, né? Está exatamente certo a gente dizer que Emmanuel é o autor da obra ou não? Olha, aí foi uma parceria. Foi Emmanuel que tinha sintonia para levar o trabalho através de Chico, mas ele, pela grandeza espiritual dele, que é um espírito de sol e muito vinculado ao Evangelho, ele manteve contatos com Paulo e pediu a anuência dele para que ele mandasse as informações para ele, Emmanuel, e de ele transferir para Chico. É de uma grandeza e de uma capacidade, eu tenho certeza que Paulo fez com muita a grandeza e muita felicidade, não é? Porque Paulo em si, ele era uma pessoa muito simples, mas a simplicidade chega uma hora que precisa ser mostrada. Quase depois de 2000 anos, vinha à tona de quem foi efetivamente Paulo de Tarso. Porque hoje, nós verificamos aí, eu acompanho algumas coisas por fora, estudiosos ligados à parte das religiões, que bota dúvida se Paulo existiu, se aqui foi um mito. Depois, tem uma parte que você sabe que Paulo, através das suas cartas, antes dos evangelhos, as cartas já circulavam. Ele foi que deu praticamente o início do cristianismo. Foi Paulo. Depois, tempo depois, 20, 30 anos depois, tempos depois, era que começaram a saindo os evangelhos em si. Então, Paulo foi esse vaso, por isso que tem uma parte muito importante que diz que ele foi o vaso escolhido por Jesus. Silvio, me diga uma coisa. A feitura da obra, o Chico recebeu essa obra lá na Fazenda Modelo, né? Silvio, como foi isso? Foi uma solicitação de Emmanuel? Você podia contar para a gente? Olha, segundo informações, isso aí eu peguei, que eu já tinha comentado uma vez, há muitos anos, é bom sempre revisar, de que São Paulo Estevão,
Aí eu pegando uma parte que eu tenho muito respeito a Raul Teixeira. Mas Raul Teixeira disse que ouviu do próprio Chico, lá em Uberaba, ele dizendo que Emmanuel pediu a ele, Chico, eu estou precisando de 30 dias para você fazer uma obra. Até então eu não sabia que era Paulo Estevam. E ele foi falar com o Rômulo Joviano, que era o chefe dele na fazenda Modelo. Aí pediu férias. Aí seu Rômulo disse que não podia atender porque estava precisando fazer um serviço lá na fazenda Modelo, a documentação, o livro estava, a encadernação estava se deteriorando e sabia da habilidade de Chico. Aí o senhor Rômulo disse o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você, durante 30 dias, você só vai ficar nessa tarefa. Não vai ter nada de trabalho da datilografia, que ele era datilógrafo lá da Fazenda Modelo. E você não vai ter outra tarefa senão essa. E quando no fim da tarde, encerrava para as 5 horas as atividades. Então, ele deu na casa onde ele morava, deu uma área que, inclusive, fala de porão, que não é porão. E depois, quando restaurou, já tem vários documentários mostrando que era uma área que ficava embaixo e a casa do Rômulo Joviano em cima. Então, ele fazia um lanche rápido, um lanchezinho frugal, um chazinho, um chazinho, e através desse chá, ele, vamos dizer assim, ele continuava, vamos dizer, ele começava a trabalhar de 5h30 até 2 horas da manhã. Então, durante esse período, aí ele disse para a Emmanuel, olha, eu falei com o senhor Romulo, ele só disponibiliza isso muito bem. Até as 5 horas você trabalha para César, que era o trabalho dele. E a partir desse horário você trabalha para Jesus. Então, ele concluiu esse trabalho muito intenso, muito grande, com 30 dias, apenas na companhia de um sapo. O sapo ficava na porta, ele abria, ele entrava, o sapo ficava ali olhando, não sei, ele não sabe por quê. É questão até hoje ele não entrou em detalhes. E disse que foi armado um cenário cinematográfico em 3 dimensões. Ele via como se fosse um cinema. E Chico ficava sobre, vamos dizer assim, hipnose de Emmanuel. Emmanuel pensava, captava como se fosse uma transferência. Um fato desse tem até numa obra de Divaldo, que parece que foi uma santa da Igreja Católica, que Joana de Ângeles ficou sendo a ponte, e ele via só como se fosse uma rosa, e era a mensagem, está numa obra de coisa. Essas coisas que a gente não, é complexa. Então, diz que foi montado um estúdio cinematográfico. Você imagina o que a espiritualidade pode fazer. E ele via, vamos dizer assim, como se fosse uma equipe. Quando vai fazer uma filmagem, não tem um diretor, subdiretor, um escrevendo, ele via tudo isso. Então, ia passando para ele, logicamente que eu tinha já em outras obras lido que tinha passado 8 meses para concluir, mas eu acho o seguinte, ele pegou a obra em 30 dias, depois ele passou que não é fácil, uma obra de 600 páginas, uma certa revisão, olhando, que possa ter levado até um tempo, mas a obra em si que foi concluída em 30 dias. E, segundo informações, ele viu até na hora, através dessa hipnose, através de Emmanuel, quando o carrasco decepou a cabeça dele e ele foi recebido por Jesus. Ele viu, Chico Xavier viu. E disse que lá na hora dessa filmagem em 3 dimensões, ele via Estevão, via todos os apóstolos. Você imagina que negócio, não é?
Então, uma coisa que eu achei muito interessante é que Haroldo tem um seminário sobre Paulo Estevam excelente. Ele disse que através dessa obra ele deu todas as datas, porque era muita coisa que mesmo os historiadores ficavam perdidos. Então, ele disse que a data da crucificação de Jesus foi numa sexta-feira de abril, e dá o dia. Então, prestou sendo espiritismo. Aí eu prefiro, na minha simplicidade, continuar com Chico e Emmanuel do que essas sabedorias elevadíssimas que não modifiquem nada o coração do homem. Entendeu? Meu amigo Silvio Mariano, 82 anos sem a obra, de autoria do apóstolo Paulo, através do Emmanuel, né? A pedido do Emmanuel, esses 30 dias. Mas, Silvio, você, como livreiro, né? Você sabe precisar a tiragem dessa obra ao longo do tempo? Olha, ela é muito procurada. São as duas obras que, segundo a federação, não param de editar. Memória do Suicídio, Dona Ivone e Paulo Estevão. Por quê? É porque o brasileiro lê pouco. E como o livro precisava ser dito, são 600 páginas. Mas mesmo assim é um best-seller. Que uma obra aqui no Brasil, quando tira 100 mil exemplares, é um best-seller. Eu acho que já vai, assim, eu não sei, não posso lhe prontificar, mas eu calculo que tá perto, já deve estar perto de 1 milhão. Impressionante. Silvio Mariano, a gente tem muita literatura, a gente tem ciência espírita, filosofia, pesquisa, obras doutrinárias, né? Mas, Silvio, uma obra como essa de Paulo Estevão, que importância tem para aqueles que querem estudar o Evangelho? É um Evangelho de primeira mão, né, Silvio? Mas é isso aqui. É meio que você estivesse vendo, para mim, vendo Paulo naquela época, há 2000 anos, a luta, essas dificuldades dele, as incompreensões dele, que ele foi o próprio, matou o próprio cunhado dele, Jaziel, através de apedrejamento, mas ele foi um homem que se transformou e sem Estevão nós não teríamos o cristianismo, porque Estevão, apesar de ser cunhado, de ser sacrificado, depois vem, vamos dizer assim, Estevão auxiliar ele com Abigail, que era a noiva dele, a irmã dele. É um negócio, rapaz, olha, isso aqui daria para um best-seller. Inclusive, eu não estou dizendo assim, não, já que se não tem muito dinheiro, se pudesse fazer vários capítulos, ser editado numa dessas empresas que fazem esse tipo de romances, novela, uns 10, uns 20 capítulos ou 30, era um negócio de cinema. Ô, Silvio, me diga uma coisa, né? A gente está vendo tantos filmes aí vindo a lume, né? Por último, Nosso Lar um, Nosso Lar 2. Me diga uma coisa, há algum interesse, alguém já manifestou interesse em fazer um filme sobre uma obra dessa, Paulo Estevão? Olha, o próprio diretor de Nosso Lar, que é Wagner, que é espírita, ele disse o seguinte, que o pessoal da Fox ele já tem os direitos autorais da federação, mas para poder fazer o filme tem que ser de uma maneira criteriosa, para não ser maculada, né, deturpada. E ele disse o seguinte, que como a Fox foi comprada pela Disney, e a Disney, conforme os resultados, essa parte de tudo muda. Então, vai ver essas novas gerações, já vai deixando de lado um pouco mais a violência. Então, ele diz que o sonho dele é fazer um Paulo Estevam, tipo assim, um épico, um tipo de aquele filme Ben-Hur, etc. Mas sabe que tem muito investimento. E, infelizmente, a humanidade ainda está mais ligada à mamona do que à parte espiritual, não é? Mas esperando para o céu, nada é impossível. Bom, Silvio, agradeço a você. Rapaz, informações preciosas, né? Essa da feitura do livro, 30 anos já. E você com teu conhecimento de tiragem, né? 82 anos a obra Paulo Estevão.
Não é nada, mas como você se referiu, né, Silvio? Silvio Mariano não tinha nem nascido quando essa obra sai do prelo, né? Meu amigo, gratidão. Tu faz a prece, Silvio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos ilumine, nos proteja, proteja a humanidade e proteja todas as instituições e todos aqueles que caminham no sentido do bem, de divulgar o bem e divulgar principalmente o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima quarta estarei aqui com Silvio Mariano novamente, trazendo mais duas obras, né, da nossa estante espírita, do nosso jardim. Quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, na vida espiritual. Minha mãe, não te esqueço, cuida de mim, como sempre fizeste, minha mãe. Silvio Mariano, continência, até semana que vem.